Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Alguns de vocês já me conhecem por causa da aula ano passado, né, no curto período presencial que a gente teve ano passado, outros não. Então, oi, sou a professora Ana, dou aula de matemática no SESEC, né, no ensino fundamental. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o módulo 3. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai fazer a leitura do módulo 3, né? Com a explicação de alguns conteúdos básicos para vocês saberem, né, por onde se nortear na hora de fazer o trabalho, para fazer as pesquisas necessárias, né, para estudar. E é isso aí. Deixa eu compartilhar a minha tela. Muito bem, vamos abrir aqui o nosso PET. Ele vem trazendo na unidade temática números e álgebra, números de uma forma mais ampla, né, envolvendo vários conteúdos, né, numéricos, vamos dizer assim. Só um minutinho, por gentileza. Pronto, acendi a luz aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem aqui, né, nosso conteúdo. Essas informações que estão nessa caixa cinza, né, são a explicação das habilidades, né, a explicação das habilidades que a gente espera, né, que vocês aprendam a desenvolver durante este conteúdo. A gente relaciona também razões e proporções, tá? E algumas atividades relacionadas ao Covid-19. O início do PET, ele começa com regra de 3 simples e grandezas. Então, a gente tem aqui algumas explicações sobre grandezas proporcionais, inversamente proporcionais, e assim por diante. É uma sugestão, né, de fazer uma tabela para resolver as regras de 3. Aqui, como eu disse, né, sobre inversamente proporcional. A gente tem aqui a parte de razões e proporções, tá? Também. E os exercícios em si, né, de 1 a 6. Em seguida, a gente tem aqui a parte de propriedades de potências e raízes, e aqui vem muitas propriedades de potências importantes. E a aplicação dela, né, alguns exemplos, as operações com potências e raízes. A gente vem trazendo também sobre fatoração. Tem um pouquinho de fatoração, se não me engano, no PET 1, né? E aqui a gente retorna, né, para uma explicação específica da fatoração para o cálculo de raízes, né? Mais outras propriedades importantes aqui. Bom, e alguns exercícios. E em seguida a gente tem aqui sobre o Covid, tá? Então vamos voltar na primeira parte e falar aos poucos sobre elas. Sobre a parte de grandezas, tá? Quando a gente vai falar de grandezas, a gente tem que entender que está sempre relacionando frações e, consequentemente, multiplicações e divisões, tá? Às vezes pode ter somas e subtrações envolvidas, mas é mais normal a gente ver a multiplicação e divisão dentro dessa área, tá? A gente fala que uma grandeza ela é diretamente proporcional quando ela cresce ou decresce, né, diminui, proporcionalmente, né? Então, é quando a gente chama de grandeza diretamente proporcional. Então, olha o exemplo. Imagine a receita de um bolo que leva 300 gramas de chocolate. Quantos gramas de chocolate eu usarei se fizer 7 bolos? Então, um bolo, 300 gramas de chocolate. 7 bolos, está aumentando a quantidade de bolos, está aumentando a quantidade de receita. Consequentemente, também vai aumentar a quantidade de gotas de chocolate. Então, tá vendo? Tanto o bolo, a grandeza que seria o bolo, e a outra grandeza seria a massa, né, que são os 300 gramas, aumentaram, tá? Então, um aumentou em virtude do outro, os dois aumentaram. Então, por isso, são grandezas diretamente proporcionais. Já que na parte
E aí, como que seria essa regra de 3, né? A sugestão da tabela é para a gente conseguir separar direitinho essas unidades de medidas, né? Diversas vezes eu gravo para vocês áudios explicando os conteúdos, e uma vez ou outra a gente vai... não consigo lembrar para todo mundo que eu mandei áudio, né, gente? Porque para muita gente, consequentemente, eu não me lembro de todos os áudios. Mas eu sei que diversas vezes eu dou exemplos assim. Você pegar uma banana, fatiar a banana. Pegar uma maçã, fatiar uma maçã. Fazer a mesma coisa com uma laranja e um mamão. E misturar tudo, você vai ter uma salada de fruta. Mas a laranja com a maçã, com a banana e o mamão, eles não vão se fundir. Eles não vão virar uma coisa só. Então você não pega meia banana e meia maçã e chama de maçanana, de maçã. Não tem jeito, né, de misturar. Continuam sendo duas frutas diferentes. Então a unidade de medida, né, as grandezas, elas têm mais ou menos essa ideia. A gente está trabalhando com coisas diferentes, que crescem, decrescem ou dependem uma da outra. Então elas estão relacionadas. Uma salada de fruta sem banana não é muito boa, tem que ter uma banana, né? Ou então uma maçã, um mamão. Então, é como se a salada de fruta dependesse daquela fruta para ficar boa. A mesma coisa. As unidades de medida, as grandezas relacionadas, uma depende da outra para poder acontecer, né? Mas não pode fundir uma na outra, né? Então, quando a gente estiver trabalhando, a gente faz essa tabela, né? Porque a tabela vem com o título. Então, olha só, a gente tem uma coluna chamada quantidade de bolos, tá vendo aqui? Deixa eu selecionar. A gente tem aqui, olha, quantidade de bolos. E a outra coluna chamada gramas de chocolate, de gotas de chocolate. Ou seja, na coluna de quantidade de bolos, só pode entrar as quantidades de bolos. Na coluna de gramas de chocolate, só pode entrar a quantidade de gramas de chocolate. Então, eu não posso misturar. E também não corre o risco de eu errar e esquecer e colocar o 7 lá na coluna dos gramas, né? Então, a sugestão da tabela ela é muito boa por isso. Porque você literalmente dá nome aí para cada coisa e acaba colocando cada número, cada valor corretamente, né, nas unidades, nas colunas certas, né, conforme as unidades corretas. Então, a gente tem aí que um bolo levam 300 gramas de chocolate e 7 bolos, então, vão levar X gramas. Por que X? Porque eu não conheço. E aqui que a gente começa a ver um pouquinho da relação com a álgebra. Quem está começando agora, está pegando o módulo 2 atualizado, com uma introdução de álgebra. Quem não está, quem continua, já passou pelo módulo 2, então não pegou essa introdução de álgebra, né, de equações, então eu vou falar um pouco sobre isso agora, tá? Vou abrir um outro arquivo aqui para a gente ver sobre isso, tá? Depois a gente volta naquele exercício. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre equações, né, que é uma matéria de álgebra. Álgebra é quando a gente começa a envolver letras, né, além dos números. Mas essas letras, a gente retorna lá na educação infantil, antes de vocês entrarem no SESEC, né, antes do 6º ano. A gente já conhecia a álgebra, só não sabia que ela chamava assim. Então, por exemplo, se eu falo para você que aqui tem um espaço, tá? Um espaço que vai ser preenchido, um quadradinho vai ser preenchido depois. Mais 3, é igual a 10. O que a gente está vendo aqui? Que um valor desconhecido vai somar com 3 e vai dar 10. Se um valor vai somar com 3 e vai dar 10, se eu fizer 10 menos 3, que é 7, então eu sei que o valor desconhecido é 7. Não é assim que a gente fazia? Né? Na escola, né? Até o 5º ano, a gente vê muito conteúdo assim, né? Por que isso aqui acontece? Porque 10 menos 3 é 7, porque 7 mais 3 é 10. E por que isso acontece? Porque aqui a gente está trabalhando com uma soma e a operação inversa da soma é a subtração.
Então, olha só, a gente fez uma conta de menos aqui para poder calcular corretamente a conta de soma que resultava no valor de 10. Vamos fazer um outro exemplo para poder fixar? Um valor menos 35, desculpa. Um valor menos 5 é igual a 39. Como é que a gente faz? Se um valor menos 5 é igual a 39, se eu somar 39 com esse valor desconhecido, aliás, com o 5, eu acho esse valor desconhecido. 9 mais 5 são 14 e vão 1. 1 com 3, 4. Então, o valor desconhecido aqui seria 44. De fato, 44 menos 5 é 39. Por isso que 39 mais 5 foi 44. Mais uma vez aqui a gente vê a questão das operações inversas. Tá vendo? Aqui era uma conta de menos e eu fiz uma conta de mais para poder fazer a prova, digamos assim, né? Procurar o valor. Isso acontece também porque a operação inversa da subtração é a soma. Ou seja, a gente vê que tanto o mais é o inverso do menos, quanto o menos é o inverso do mais. Então, isso daqui a gente já sabe fazer. Só que, quando a gente vai evoluindo na matemática, a gente percebe que é muito mais prático, em vez de usar o quadradinho, o círculo, o triângulo, né, as formas geométricas, é mais fácil usar letras. Porque também, o que aqui foi um quadradinho e um círculo perfeitos, porque eu fiz e o computador fez a leitura daquele formato, a mão, gente, isso é cansativo demais. Então, eles chamaram de álgebra, né, a literação dessas figuras. Então, em vez de escrever o quadradinho mais 3 é igual a 10, eles traduziram o quadradinho para a letrinha x. E ele fala que x mais 3 é igual a 10. Aqui é a mesma coisa. No lugar do círculo, menos 5 é igual a 39, eles usam outra letra, ou até mesmo o próprio x. Mas poderia ser, por exemplo, y menos 5 é igual a 39. Tá? Então, a álgebra é isso. É trazer valores que estão escritos como letras, X, Y, Z, W, qualquer letra do alfabeto, e entender que nesses valores, né, nessas letras, aliás, vão entrar valores chamados de incógnitas. Incógnitas. Incógnitas são valores desconhecidos, porque a princípio a gente não sabe quanto que vale X, quanto que vale Y, valores desconhecidos, tá? E que a gente tem como objetivo encontrar esses valores, né? O objetivo é encontrar o valor de X, de Y, é encontrar esse valor desconhecido, né? E a gente faz isso através das equações. Isso daqui que eu fiz, e isso daqui que eu fiz, são equações, tá? Então, nós vamos falar agora especificamente sobre equações. A palavra equação tem esse prefixo, né? Equi. Isso daqui vem de equidade. E, portanto, vem de igualdade. Quer dizer que a gente tem uma relação de igualdade entre alguma coisa e outra. Não sei se vocês se lembram, já viram, mas existia antes uma balança de pratos. Ela era mais ou menos assim. Está maravilhoso, né? Mais fácil eu pegar um aqui pra gente. Espera aí. Estou pegando uma imagem.
colocar ela aqui. A 2. Pronto, deixa eu voltar para o nosso compartilhamento de tela aqui. Então, isso aqui são balanças de pratos, tá vendo? Era muito usado antigamente. O que acontece com essa balança que está aqui? Não tem nada em nenhum dos dois pratos. E todo o material aqui foi calculado para que sejam equipamentos de simetria perfeita. Então, o equipamento da esquerda é perfeitamente igual em estrutura e peso ao equipamento da direita. Então, não há chance de que, sem nada, um fique mais baixo que o outro, porque o equilíbrio existe uma vez que são feitos pelo mesmo material e pela mesma quantidade de material, né? Então, aqui ela está em repouso, né? Não existe nada da balança e ela está zerada, vamos dizer assim, né? Não tem nada e ela está em linha reta. Já essa outra aqui, olha só, tem 5 interrogaçõezinhas aqui, tá vendo? Ó, 5 interrogaçõezinhas. E o que aconteceu com essas interrogaçõezinhas? Elas pesaram o prato. Então, ela acabou descendo e a outra acabou subindo. Significa que no que desceu está mais pesado do que a outra, né? Como que a gente poderia, por exemplo, fazer essa balança ficar reta? Ou tirando todas essas interrogações que foram colocadas, ou colocando exatamente alguma coisa do mesmo peso do lado de cá. Então, era como se tivesse que colocar mais 5 interrogações aqui para que o prato descesse e as duas ficassem alinhadas, né? Então, por que eu trouxe isso para vocês? Porque é como se aqui o meio, né, que fica o pêndulo, né, bem no meio, assim, o equilíbrio dela, tivesse um sinal de igual. Tá vendo? Neste caso aqui, a gente tem que 0 é igual a 0, né? Não tem nada nessa balança. Mas, ao mesmo tempo, se aqui tivesse, por exemplo, um coraçãozinho, e aqui também tivesse o mesmo coraçãozinho, então a gente falaria que eles têm o mesmo peso. Se eu colocar aqui o coraçãozinho e uma bolinha, eu tenho que colocar um coraçãozinho e uma bolinha do lado de cá. Então, tudo que a gente coloca de um lado, a gente também tem que colocar do outro para ficar em equilíbrio. Ou então, tudo que a gente tira de um lado, a gente também tem que tirar do outro para ficar em equilíbrio, senão elas ficam desequilibradas, não fica alinhada, não fica igual. Esse exemplo das balanças é muito legal para a gente entender a equação. A equação, como eu disse para vocês, vem de equidade, vem de igualdade. Quer dizer que é necessário que a gente mantenha a igualdade do membro esquerdo com o membro da direita. Então, ou primeiro e segundo membro, né? A gente tem um primeiro membro, que ele está antes do sinal de igual, tá vendo? E tem o segundo membro, que está depois. Então, o objetivo é fazer o primeiro membro continuar sendo o segundo membro. Só que, como é uma equação e está dentro da álgebra, vão existir valores desconhecidos, como x, y, né, valores de letras, que a gente precisa encontrá-los. Deixa eu arrastar isso aqui. Tá? Valores que a gente vai precisar encontrá-los. Esses valores, a gente vai trabalhar eles usando as operações inversas da soma e subtração, da multiplicação e divisão para encontrá-los. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, no primeiro membro, 4 mais x igual o segundo membro, por exemplo, igual a 10. O que acontece? O lado de cá, onde tem 10, será que ele está mais pesado
ou mais leve do que o primeiro membro? Não sei. O que eu sei é que se x, esse valor aqui, for igual a 1, aqui vai ficar 4 mais 1, 10 do outro lado. E vai ficar, então, 5 igual a 10. Na verdade, 5 é diferente de 10. Então, esse lado estaria mais pesado. Não é o que a gente quer. A gente quer encontrar o valor perfeito que faça a balança ficar em linha reta. Se x for igual a 2, a gente vai ter 4 mais 2 sendo igual a 10. 4 mais 2 é 6. Na verdade, 6 é diferente de 10. Mais uma vez, o valor de cá está mais pesado. Não é isso que a gente quer uma igualdade. Se x for igual a 3, a gente tem 7 igual a 10, né? 4 mais 3. E é diferente e é a mesma coisa. Só que se a gente ficar fazendo isso aqui dessa forma, dependendo do valor, a gente vai ficar horas chutando, chutando, chutando. Aí é que entra a importância da gente conhecer as operações inversas. Então, qual é a operação que está acontecendo aqui? A soma. E o valor de 4 também é positivo. Então, de fato, é uma soma, né? Não é uma falsa soma. Não tem um menos aqui na frente. Que se tivesse um menos na frente, seria menos 4 mais x. Na verdade, a gente estaria retirando o 4, né? E não somando o 4. Somando o 4 negativo. Mas isso é uma operação de subtração pela regra de sinais, né? Mas a gente vai olhar essa questão da regra de sinais daqui a pouco também. Mas a gente tem aqui, na verdade, uma soma. Se é uma soma, a operação inversa da soma é o que mesmo? A subtração. Então, 4 mais x igual a 10, eu posso fazer a subtração. 10 menos 4, que eu acho quanto que é o valor de x. 10 menos 4 é 6. E, de fato, 4 mais 6 é igual a 10. Só que a gente consegue, né, trabalhar de uma forma que fique escrito de uma forma que é padronizada, tá? Na escrita matemática, e que traz agilidade, que é a seguinte. O que a gente está fazendo aqui? Não é subtraindo 4? Do lado do 10. Só que a gente não está trabalhando com uma balança, então tudo que a gente fizer de um lado, deixa eu apagar aqui para facilitar. Tudo que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro também. Por quê? Se eu tiro 4 do lado do 10, eu vou escrever aqui agora. Se eu tiro 4 do lado do 10, igual a gente fez, e não mexe do lado de cá, deixa aqui quietinho, olha como é que fica. E continua sem chegar em lugar nenhum, né? E fica errado. Porque, como a gente viu, a balança tem que ser movimentada dos dois lados. Então, se eu estou tirando 10 menos 4 do lado esquerdo, no segundo membro, eu também tenho que tirar o 4 do lado direito. Então, 4 mais x, que já estava escrito, vou escrever de vermelho. 4 mais x menos 4 é igual a 10 menos 4 também. Por quê? O que vai acontecer? Esse 4 menos 4, eles vão zerar. E aí o x vai ficar sozinho do lado do primeiro membro. Enquanto que no segundo membro a operação vai acontecer e a gente acha que é 6. Por quê? Porque o objetivo é esse, achar x. Vocês viram que quando a gente fez da outra forma, só analisando, 10 menos 4 é 6. Então, 4 mais x é a mesma coisa que 4 mais 6. O que a gente acabou de fazer aqui foi afirmar que o 6 e o x são a mesma pessoa, tá vendo? Se 4 mais x é igual a 4 mais 6, esse 4, esse 4, esse mais, sobrou para o x ser igual a 6. A mesma coisa aqui, né? E aí, então, o que a gente acaba fazendo é subtraindo 4 para achar o valor, mas tem que fazer esse processo dos dois membros.
Só que ainda vem mais um outro porém. Na prática, no dia a dia, a gente não precisa ficar 4 mais x menos 4 igual a 10 menos 4. Qualquer número que apareça, a gente faz isso. Porque a gente pode ir direto para o processo rápido. Vou fazer mais uma aqui só para a gente entender de novo. Por exemplo, x menos 13 é igual a 72. Não tenho ideia de quanto que vai dar isso. A única coisa que eu sei é que se x menos 13 é 72, pela nossa lógica que a gente estava pensando, se eu fizer 72 mais 13, eu acho o valor de x. Né? Não foi isso que a gente fez aqui? 10 menos 4 ia ser o valor de x, né? Foi a mesma coisa. Então, 72 menos 13 vai ser o valor de x. Mas eu não quero fazer assim. Nós vamos fazer do método que eu estou mostrando para vocês e depois a gente confere aqui, tá? Por que seria mais 13? Porque a operação que está acontecendo aqui é de subtração. Desculpa. De subtração. Tem uma subtração, qual que é a operação inversa da subtração? A soma. Então, eu preciso fazer mais 13 em ambos os lados para que essa conta continue certa. Então, seria o x menos 13 mais 13, vou escrever aqui embaixo, tá? Para facilitar para mim. Igual a 72 mais 13. Né? Isso aqui ficaria como? Menos 13 mais 13 vai dar 0. Vai sobrar só o x ali antes do sinal de igual, no primeiro membro. E depois o segundo membro vai estar, o quê? 72 mais 13, como 85. Tá? E de fato, olha só, 72 mais 13 é igual a x. A gente tinha escrito aqui antes. 85. Tá? Então, percebam isso, a operação inversa da soma é a subtração, a operação inversa da subtração é a soma, e uma depende da outra para acabar anulando, né, esses valores que estão acompanhando o x, porque o objetivo é deixar o x sozinho, a gente quer saber o valor dele. Só que como a gente está trabalhando com uma balança, eu não posso simplesmente somar o 13 no segundo membro, eu tenho que somar o 13 no primeiro também para garantir que a balança esteja sempre em equilíbrio. Da mesma forma, foi aqui em cima. Eu não posso subtrair o 4 apenas no segundo membro. Eu preciso fazer isso também no primeiro para manter que as duas coisas estão sendo realmente tiradas dos dois lados. É o que eu falei aqui, né, nessa primeira balança, nessa segunda balança aqui, olha. A gente tem uma balança em desequilíbrio, né? O lado esquerdo está mais pesado que o lado direito. O lado esquerdo tem 5 interrogações. Para que essa balança ficasse em equilíbrio, eu deveria ou retirar alguma dessas interrogações, e aí esse lado iria subir até ficar igual, ou, então, se é retirar, é fazer o quê? Menos. Se é colocar, é fazer mais. A gente estaria adicionando as interrogações aqui. Então, a gente tem que trabalhar sempre assim, pensando nos dois lados, para que a balança fique sempre em equilíbrio. Então, a gente faz isso aqui, tá? A gente retira de um lado, retira do outro. Soma de um lado, soma do outro. Só que vocês perceberam que toda hora que a gente vai fazer isso, esse mais 4 menos 4 aparece depois, ou então menos 3 mais 3, vai aparecendo um monte de número, vai ficando o quê? Embolado. Então, o que a gente percebe? Que o número que está sendo subtraído, por exemplo, é exatamente o mesmo número que estava somando do outro lado. Então, o que aconteceu? Ele só mudou de lado com a operação ao contrário. O 13 foi a mesma coisa, o 13 foi somado. Ele estava do outro lado subtraindo. Então, a gente já passa, então, para a prática mesmo diária de que, se aparecer essa conta aqui, por exemplo, o 7 está somando, e não é por causa desse mais que está entre ele e o x, é porque o valor dele aqui na frente é positivo, não tem nada escrito, né? Quando não tem sinal explícito, o valor é soma. Se fosse para ser subtração, aqui, se aqui fosse para ser subtração, teria um menos na frente. Se não tem menos na frente, é porque o número é positivo. Então, 7 mais x é a mesma coisa, por exemplo, que x mais 7, correto? Então, se fosse menos 7 mais x, não é a mesma coisa que menos x mais 7. Tá? Não é. Seria a mesma coisa que x menos 7. Né? Se a gente fosse trocar de lugar. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender
que aqui a soma e a subtração misturam um pouquinho com o entendimento sobre positivo e negativo. Então, o 7 mais x está somando, e não é necessariamente por causa do mais que está aqui na frente, é também porque, além disso, o sinal do 7 é positivo, tá? Então, tá bom. Se o 7 está aqui, né, positivo, somando 7 mais x igual a 21. Qual que seria a nossa lógica? Subtrair 7 do lado do 21 e do lado do 7 mais x. Mas a gente já viu que tem uma forma prática que eu vou mostrar para vocês, que vai ser simplesmente pegar esse carinha que está aqui e passar ele para o segundo membro, só que respeitando a operação. Ele estava somando o 7 desse lado. Ele vai ter que ir subtraindo 7. Então, 7 mais x igual a 21, a gente acaba transcrevendo como x, que é igual a 21 menos 7. X, então, é igual a 14. Tá bem? Vou fazer mais um aqui para entender. Se a gente tivesse, por exemplo, vou colocar um exemplo do menos aqui, olha. Menos 4 mais x igual a 29. Por exemplo, tá? O que está acontecendo? O menos 4 está somando com o x por causa desse mais que está entre os dois. Só que ele é uma soma de um valor negativo, tá vendo? Então, quando eu passar esse 4 para o lado de lá, ele não vai carregando esse sinal negativo, ele vai ir somando. Por quê? Se aqui está somando um valor negativo, ele vai para o outro lado somando um valor positivo. Então, a gente tem menos 4 mais x igual a 29, vai ficar x é igual a 29 mais 4. Então, a gente tem que x é igual a 33. Ok? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso aqui me faz passar para vocês a questão da regra de sinal. Eu já vou falar sobre ela. Deixa eu só verificar a questão do PET que eu estava falando aqui, que foi quando a gente falou sobre a equação, né? Como que seria, então, o desenvolvimento da tabela da regra de 3 e a relação disso com a equação? Se um bolo tem 300 gramas de chocolate, né, feito com 300 gramas de chocolate, 7 bolos são feitos com quantos gramas? Não sei. Então, a gente usa o x porque indica um valor desconhecido, é a tal da incógnita que a gente falou. A relação desses 4 valores, né, são 3 valores conhecidos, por isso regra de 3, para achar um quarto valor que tenha proporção. Aqui são grandezas diretamente proporcionais, porque se um bolo fazem 300, 7 bolos vão fazer... Aliás, desculpa. Se um bolo é feito com 300 gramas, 7 bolos vão ser feitos com muito mais gramas de gotas de chocolate, né? Então, a gente faria assim. Opa, desculpa. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. Lá está assim, né? Bolos. E vou escrever só gotas de chocolate, tá? E um Gzinho, porque a gente sabe que são gramas. Um bolo, 300 gramas. 7 bolos, x gramas. Como que a relação disso? É uma multiplicação cruzada. Então, a gente vai multiplicar o valor de 1 por x e vai ser x. Opa. 1 vezes x. Vou anotar assim primeiro para vocês verem. E isso tem que ser igual, já que a gente está falando que são grandezas diretamente proporcionais, a gente está trabalhando com valores que vão se relacionar. Então, a gente traz a igualdade. Tem que ter essa igualdade para manipular a proporção, né? Vai ser igual à multiplicação do 7 vezes 300. Tá bem? 1 vezes x é x. Por quê? Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1 milhão, 1 milhão. Então, 1 vezes x vai ser x. Vai ser igual a 7 vezes 3. Desculpa, 7 vezes 300. Que vai dar 2.100. 2.100 o quê? Gramas. A unidade de medida precisa entrar aqui no final na resposta. Então, a gente tem o quê? Uma equação, olha. Ela não está somando, subtraindo, né?
tudo mais, mas a gente está relacionando o x aqui com uma incógnita do valor desconhecido. Eu vou trabalhar com vocês agora a questão da regra de sinais, para a gente depois falar sobre a soma e a... Desculpa, tô gaguejando tudo hoje. Para a gente falar sobre a multiplicação e divisão na equação, tá? Então, vamos pegar aqui a regrinha de sinal rapidamente. Vou pôr ela para cá. Era só um minuto que eu vou buscar. Eu já tenho uma figurinha. Isso aqui é minha cachorra dando bom dia para vocês, aliás, boa tarde, né? Deixa eu compartilhar de novo. Vou pegar ela aqui, olha. Então, a gente tem aqui essa imagem da regra de sinais. Ela está dividida em duas colunas, uma para soma e subtração, a outra para multiplicação e divisão. A gente está olhando aqui, então, primeiro o lado esquerdo da tabelinha, tá? Que envolve soma e subtração. Multiplicação e divisão eu vou deixar para depois. Ela está concordando que a gente vai deixar para depois. A gente começa, então, analisando os casos de somas e subtrações de números com sinais iguais. A gente tem, então, que quando esses sinais são iguais, a gente vai somar os valores e manter o sinal. Então, por exemplo, mais 4 mais 2 é mais 6. E menos 5 menos 2 é menos 7. Então, a operação do valor do módulo, o valor absoluto daquele número, é uma soma. 4 com 2 foi somado, 5 com 2 foi somado. Mas o sinal foi mantido durante a resposta. E isso a gente pode explicar usando uma reta numérica simples. Vou botar uma reta numérica para vocês verem aqui. Opa! Embananei aqui na régua. Aqui. Vou fazer uma reta numérica para vocês aqui, ó. Então, vamos supor, a gente tem aqui o valor de zero. Deixa eu tirar a régua, mais fácil. Vamos supor que aqui seja o nosso valor de zero. À esquerda de zero, a gente tem nossos valores positivos. Vou trabalhar só com os números inteiros aqui. Mas isso vale para números decimais também, fracionados, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui, então, é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Não vou colocar todos. À esquerda, a gente tem praticamente os mesmos valores, só que com valores com sinais negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, né? O que foi fazer 4 mais 2? Ou mais 4 mais 2, né? É dizer que eu estou aqui no zero. Deixa eu traçar uma reta aqui no zero agora. Espera aí. Ok. Meu ponto de partida é o zero. Imagine que o zero seja tipo uma estação e você vai andar a partir dele. Como a gente está falando do mais 4, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Como a gente está falando do mais 4, forte. Como a gente está falando do mais 4, a gente está deslocando à direita 4 casas. Por que à direita? Porque os valores positivos estão à direita. Então, eu saí do marco zero e andei até chegar no mais 4.
Então, o que aconteceu com essa linha verde que eu fiz? Ela teria se deslocado até aqui, olha. Como se você tivesse andado até ali. O que aconteceu depois? Você deslocou ainda 2 vezes, ainda à direita. Por que ainda à direita? Porque é mais 2 e os valores positivos estão à direita. Então, você saiu do 4 e foi para o 5, andou uma vez, e saiu do 5 e ainda foi para o 6. Deixa eu pôr ele aqui bonitinho. Então, o que aconteceu com essa linha verde, que é o seu deslocamento? Ele vai andar até aqui o 6. Então, fazer 4 mais 2, ou mais 4 mais 2, é achar menos 6, desculpa, mais 6, porque é isso que aconteceu. A gente sempre parte do ponto de partida do 0 e desloca sempre à direita quando os valores são positivos e sempre à esquerda se os valores são negativos. Então, a gente andou até o 4 e depois andou mais 2 vezes. E por isso que deu 6. Vamos fazer a mesma coisa com o valor negativo? Deixa eu colocar o exemplo lá, que ia até o menos 7, né? Então, aqui seria menos 6, e aqui, mais ou menos aqui, o menos 7. Tá bom, então. Deixa eu anotar essa conta. Menos 5 menos 2 é igual a menos 7. Olha o que vai acontecer, então. A gente vai pegar, vou marcar texto azul aqui. Menos 5. Você estava lá na linha, na estação, e estava no 0, porque é o ponto de partida, e a partir dele, você vai deslocar para a esquerda 5 casas. Por que para a esquerda? Porque o sinal era negativo, os valores negativos estão à esquerda de 0. Então, a gente andou aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é nossa linha verde, ela saiu do 0 e ficou na reta do 5. Muito bem. Acabou a nossa caminhada? Não, ainda não acabou, porque além do 5, eu decidi andar mais 2 passos, digamos assim, tá vendo? Então, esses 2 passos continuam sendo para a esquerda, porque o sinal continua sendo negativo. Então, a gente saiu aqui e veio parar no 7, o 7 negativo. Então, a nossa linha veio... Opa! Ah, não. Trem embolou junto com o outro, peraí. A nossa linha veio do 5 e parou no 7, tá vendo? Então, é por isso que quando a gente tem soma e subtração, né? São 2 somas e subtrações, digamos assim, né? De valores com sinais iguais, o resultado é agregar, é montuar aquele valor. Mas o sinal é respeitado do início ao fim. Mais 4 mais 2 é igual a mais 6. Menos 5 menos 2 é igual a menos 7. Né? O valor aumentou e o sinal manteve. Outra forma da gente pensar é se isso fossem valores financeiros. Se você está devendo R$5 na lojinha do seu João, passou lá na porta, em vez de pagar, você decidiu comprar mais coisas, mesmo que não tivesse dinheiro, e anotar de novo na comanda, e vamos supor que você comprou alguma coisa que custava R$2, se você foi lá, já estava devendo, comprou mais e não pagou nada e continuou devendo, a sua dívida aumentou, sua dívida acumulou, sua dívida aumentou para 7. Se é dívida, a gente está trabalhando com valor de menos. Se é ganho, ou lucro, ou troco, por exemplo, a gente trabalha com valores de mais. Minha cachorra concordou, ela está potencializando aqui a minha fala, vocês estão ouvindo, tá? Eu vou pegar aqui essa linha de novo e vou trazer para a gente entender o outro exemplo, que é quando os sinais são diferentes, na soma e na subtração. Quando os valores são diferentes, o que acontece com o valor numérico absoluto? Ele é subtraído, a gente faz uma continha de menos. Porém, o sinal agora não é respeitado e não tem uma determinação de que o sinal vai ser mais no final, vai ser menos. O sinal vai depender do número que tiver o maior número, o maior valor, tá? Então, por exemplo,
Menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2 é menos 2. Os sinais são diferentes. Então, a operação entre o 4 e o 2 é de menos. 4 menos 2 é 2. Agora, se os sinais são diferentes, o sinal da resposta é igual ao sinal do número maior. Quem que é o maior número? 4 ou 2? O 4. Qual que era o sinal do 4? Negativo. Então, a resposta também vai ser negativa. Olha, por exemplo, menos 5 mais 8. Sinais são diferentes? São. Então, a operação entre o 5 e o 8 é uma subtração. 8 menos 5 é 3. Mas o resultado vai ser positivo ou negativo? O resultado vai ter o sinal do maior número. Quem que é maior? O 8 ou o 5? O 8. Qual que era o sinal do 8? Mais. Então, a resposta também vai ser mais. Se a gente volta a entender a relação do dinheiro, a gente tem isso daqui. Vou apagar aqui para não ficar embolado por cima. A gente tem aqui, eu estava devendo R$4, menos 4. E aí eu estava passando na frente da vendinha do seu João e eu vi que eu tinha R$2 no meu bolso e decidi pagar ele esses R$2. Eu disse, seu João, eu sei que eu estou devendo o senhor 4, mas eu já estou com uma notinha de 2 aqui, deixa eu abater na minha conta aos poucos. Ele, deixa, me dá aqui os R$2. Ele pegou os R$2 e anotou no caderninho que você pagou uma parte da dívida. Você pagou tudo? Não, senhor. Por isso que o número, a resposta, continua sendo menos. E o valor que fica é o restante da dívida. Então, se eu devia 4 e paguei 2, eu continuo devendo 2, por isso que é menos 2. Da mesma forma, vamos supor que você estivesse devendo R$5 lá para o seu João. Aí você passou lá e viu que tinha R$8 no bolso. Eu não estou falando em questão de tipo de nota, não, tá, gente? Eu estou falando só em valores. Então, você está devendo R$5 para o seu João. Aí você está passando na porta, ô, seu João, estou devendo o senhor R$5. Toma aqui 8 para eu pagar a minha dívida. Aí o seu João recebeu os seus 8 e falou assim, você vai querer comprar mais alguma coisa? Aí você falou, não. Então, eu vou te devolver seu troco. Por quê? Se você deve R$5 e paga 8, você pagou sua dívida toda. Você não está devendo mais nada. Então, você pode voltar para casa ainda com um troquinho no bolso. Por isso que a resposta é mais. E o valor de 3 é o valor do troco, tá? Então, se a gente analisar essas somas e subtrações sempre comparadas com valores de dinheiro, é muito mais fácil de pensar. Mas vamos traduzir também essa reta numérica para a gente finalizar nossa aula de hoje. Deixa eu ver se eu vou conseguir para cá. Não ficou boa não. Deixa eu pegar a régua de novo que é mais fácil. Vou fazer embaixo aqui. Então, o zero daqui. 1, 2. Continua, né? Vou anotar aqui. Ah, não, só até meu 5, né? Esqueci. 1, 2, 3, 4, menos 5 aqui, ó. Pronto. Ótimo. Então, tá bom. Cadê a nossa reta para ajudar a gente a entender o ponto de partida? Ponto de partida sempre no 0. Nossa linha verde aqui, ó. Tá? Sempre aqui, nossa linha verde. Se a gente começa pelo menos 4 mais 2, a gente então vai entender o seguinte. O menos 4 quer dizer que eu saí da minha linha de partida e andei 4 vezes para a esquerda, porque o valor é negativo. Então, a gente fez isso daqui, ó. Tchuf. O que vai acontecer com isso? Então, a minha linha verde, ela vai sair do 0 e vai vir até aqui parar no 4. Tá vendo? Só que depois disso, eu decidi voltar e fazer outras coisas.
Então, eu andei mais 2. Se é mais, o valor vai ser deslocado para a direita. Os valores que crescem, que são positivos, são sempre para a direita. Então, do meu lugar onde eu parei, eu venho e ando assim, para cá, ó. Voltei para cá. O que aconteceu com a minha reta numérica? Ela veio e parou aqui. E quem é que está morando aqui nesse lugar? O menos 2. Então, você está vendo? Estão vendo? Menos 4 mais 2 é menos 2. Provado mais uma vez pela reta numérica, né? Vamos analisar o outro caso aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Menos 5 mais 8, tá? Então, a minha régua, desculpa, a minha reta vai surgir, vai começar aqui do zero de novo, tá? Ok. Menos 5. Menos 5, ele andou 5 para a esquerda, porque o valor é negativo. Eu vou passar aqui mais para o alto, para a gente não misturar com o que estava colorido embaixo, tá? Ele andou até aqui, ó. A retinha veio até aqui. Ok? Aí depois ele andou 8. 8 o quê? Positivo. Se é positivo, é para a direita, porque os valores positivos crescem para a direita. Então, a gente vai andar até aqui, que são 5, né? Do 5 ao menos 4 é 1, do menos 4 ao menos 3 são 2, do menos 3 ao menos 2 são 3, do menos 2 ao menos 1 são 4, do menos 1 ao 0 são 5. Além disso, né, são mais 3, né? 8 no total. 1, 2, 3. Então, a nossa reta verdinha, nossa linha verde... Peraí que eu fiz bobagem aqui. Deixa eu ver. Pode desenhar em cima dela, né? Fica bem pertinho. Aí. Ao menos 5 até o menos 3, né? A gente sabe que é até o menos 3, porque até 0 foi 5, né? Do menos 5 até o 0, foi 5 deslocamentos. Mas no total devia ser 8, então a gente anda mais um. 6, 7, 8, tá vendo? Então, qual que é o morador dessa casinha aqui? Ah, o 3. Então, menos 5 mais 8 é 3. Mais uma forma de provar para vocês aí a questão da regra de sinais, tá? Então, aos amantes do tanto com tanto dá tanto, tipo, mais com mais dá mais com menos dá menos, menos mais, sabe? Tem gente que fala assim. Eu sei que você deve ser um deles. Eu já fui um deles. O que é a operação com? Mais com mais é mais. O que é com? Que multiplicação, divisão, soma e subtração, raiz, potência, o que significa com? Não está definido. Então, quando a gente grava na cabeça esse tipo de coisa, tanto com tanto, mais com mais é mais com menos é menos, menos com menos, a gente confunde, porque a gente não sabe separar. Eu vou explicar para vocês a multiplicação e a divisão na relação da regra de sinais na próxima aula. Até que eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E isso já ajuda demais, tá? Na resolução de vários exercícios do nosso módulo. Esses escritos aqui eu vou colocar depois em um arquivo para compartilhar com vocês também, tá bem? Fiquem com Deus, eu espero que tenham gostado. E até a próxima, pessoal!